Queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui em nosso canal sobre a escatologia bíblica. Hoje vamos tratar o tema das 7 dispensações. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal a se inscrever, deixar um joinha, um comentário, uma pergunta, que à medida do possível nós estaremos respondendo a todas elas. E a você que já é inscrito, quero te convidar a compartilhar esse vídeo com seus amigos, os seus contatos de WhatsApp, Facebook, Instagram, a fim de que esse conhecimento possa chegar o mais longe possível, ok? Desde já agradeço a todos que estão aí ligados em nossos conteúdos. Vamos lá então à aula de hoje, as 7 dispensações. Dispensação é um período de tempo pela qual os homens recebem de Deus a revelação de vontade e propósito. É dentro desse tempo que Deus dá a oportunidade ao homem de se aproximar, se relacionar e conhecer a sua vontade. É importante estudarmos o passado para compreendermos o presente e o futuro escatológico que estamos vivendo e que ainda vamos viver. Os teólogos dividiram esse período de tempo de oportunidades em 7 dispensações. A primeira é chamada de dispensação da inocência, a segunda da consciência, a terceira do governo humano, a quarta patriarcal da família, a quinta da lei, a sexta da graça e a sétima dispensação da plenitude milenar. A primeira dispensação da inocência se inicia na criação do homem, segundo Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. E vai até o início, ou até o dia em que o homem e a mulher pecam contra Deus, desobedecendo a sua ordem divina, ocasionando na expulsão do homem do jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 3 e versículo 24. O homem e a mulher viviam em harmonia durante esse período. Não se sabe o certo quanto tempo de anos durou esse período, mas o pecado separou o homem de Deus e trouxe morte ao mundo. O homem falhou nessa dispensação e deixou de ser inocente, passando a viver pela consciência. O grande sinal escatológico dessa dispensação é a promessa da destruição definitiva de Satanás pela semente da mulher, segundo Gênesis capítulo 3, versículo 15, que acontecerá após o milênio, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10. A dispensação da consciência, então, se inicia na expulsão do homem do jardim do Éden, segundo Gênesis capítulo 3, e vai até o dilúvio no Gênesis capítulo de número 7. Essa dispensação durou cerca de 1656 anos. Essa foi a segunda oportunidade de Deus ao homem. Mas o homem também falhou nesta dispensação, ao ponto de Deus planejar destruir o mundo com água, em consequência da corrupção do gênero humano, conforme Gênesis capítulo de número 6. Há 2 grandes sinais escatológicos dentro desse período. A preservação do justo, ou seja, Deus preservou Noé e sua família na arca, porque Deus encontrou em Noé e em sua casa um coração justo. A preservação de Noé e sua família é símbolo do arrebatamento da igreja, que será preservada do juízo divino que virá sobre este mundo. E aí nós podemos encontrar essa referência em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, Lucas 17, 26 e Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 10. O segundo sinal escatológico dentro desse período é a transladação de Enoque, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 24. Assim como Deus transladou Enoque porque andava com ele e o tomou para si, assim também acontecerá com a igreja que anda com Deus, pois será arrebatada e irá ao encontro do Senhor nos ares, conforme nos relata 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao 18, e 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 52. A terceira dispensação é a pós-diluviana, ou seja, do governo humano. Essa dispensação se inicia após o dilúvio, no capítulo de número 7, e vai até a chamada de Abraão, em Gênesis, capítulo de número 12. O tempo de duração desse período é de 428 anos e corresponde ao terceiro período de oportunidade de Deus para o homem. É nessa dispensação que se deu a formação das primeiras nações e as divisões geográficas que se iniciam, como vemos em Gênesis capítulo 10 e versículo 25. Surgem também as primeiras civilizações, que passam a se organizar como sociedade. As principais delas são babilônica, assíria, egípcia e assim por diante. O homem
mesmo após a advertência diluviana, voltou a falhar em seu coração e ações. Um exemplo disso é a construção da Torre de Babel. Esse plano era um plano diabólico e que insultava a própria soberania de Deus. No plano babélico, o objetivo era que o topo dessa torre alcançasse os céus, assim como foi a intenção de Satanás lá em Isaías capítulo de número 14, versículo de número 14 também, que diz: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus, por sua vez, desceu do céu na terra e confundiu a língua do povo, aonde ele foi espalhado pela terra, cada qual ajuntando-se ao idioma que recebeu, dando início à formação das nações independentes. O sinal escatológico dentro desse período é a liderança de Nimrod, um tipo de anticristo, que foi o primeiro homem que quis ser poderoso na terra. Se Deus não tivesse intervido, ele teria levantado um grande e poderoso império sobre a terra, constituindo a sua própria religião e levando essa geração a pecar contra Deus, conforme Gênesis capítulo de número 10, do 8 ao 9, e o capítulo de número 11, do 1 ao verso de número 9. A quarta dispensação patriarcal da família. A dispensação teve início em Gênesis capítulo de número 12 e vai até a entrega da lei a Moisés, lá no Monte Sinai, conforme está escrito em Êxodo capítulo de número 20. Esse período é de 430 anos e corresponde à quarta oportunidade concedida por Deus ao homem. Deus sempre preservou a família como instituição de esperança em meio a uma sociedade corrompida e distante de Deus, assim como fez com Noé e sua família. Dentro dessa dispensação, Deus se revela com os patriarcas de cada família, sendo os principais: Abraão, Isaque, Jacó e José. O primeiro sinal escatológico desse período é a promessa de Deus a Abraão em todas as famílias da terra, que eles seriam benditos através dele. Vemos isso se cumprindo nos dias de hoje e se cumprirá também no reino dos céus, conforme Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 4 e Mateus capítulo de número 8, versículo de número 11. O segundo sinal escatológico é a promessa que Deus fez a Abraão sobre as dimensões das terras de Israel, conforme Gênesis 13, 14 ao 15 e o capítulo 15, verso 18. Um dado importante para nós entendermos melhor isso: a ONU dividiu o território de Israel em dois, sendo que 52% desse território foi para o Estado de Israel e 48% para o Estado palestino. Sabemos que apenas no milênio Israel receberá 100% do seu território. O próprio Deus o entregará. A dispensação da lei é a quinta dispensação, que tem início na entrega da lei a Moisés, lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, que relata essa história, e vai até a morte de Cristo no Calvário. Esse período durou cerca de 1445 anos e corresponde à quinta oportunidade concedida por Deus ao homem. Essa dispensação é dividida pelo menos em 3 períodos. Primeiro período teocrático, segundo período monárquico e terceiro período gentílico imperial. O primeiro período, que é o teocrático, durou 465 anos, vai da saída de Israel do Egito até a inauguração do período monárquico através do rei Saul. Nesse período, era Deus quem guiava o povo de Israel, indicando os líderes, tais como Moisés, Josué, Samuel e outros juízes levantados por Deus para legislar Israel. O período monárquico durou 490 anos. Esse período foi inaugurado com a dinastia desastrosa de Saul, mas depois foi consertada por Deus com a escolha de Davi e Salomão, seu filho, que foi sucessor no trono. Essa fase do reinado de Davi e Salomão é muito conhecida como a Idade de Ouro de Israel. Após Salomão, deu-se início a uma época de controvérsias que resultou na divisão de 2 reinos. O Reino do Sul, sediada por Jerusalém como capital, e o Reino do Norte, formada por 10 tribos, tendo como capital Samaria. Ainda dentro do período monárquico, esse período se encerra com a invasão do Império Babilônico, em 605 a.C. O sinal escatológico nesse período foi a escolha por Deus da casa de Davi
para integrar a família messiânica, como mostram os textos bíblicos de 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 ao 13, Lucas, capítulo 1, versículo 69 e Lucas, capítulo de número 2, versículo 11. Também Mateus 22, do 41 ao 46. O período imperial gentílico. Esse período mostra Israel sob o domínio de 4 impérios. O primeiro, babilônico, que tinha como rei Nabucodonosor. O segundo, medo-persa, que tinham como reis Dário, Sírio e Artaxerxes. E o terceiro, greco-macedônico, que foi liderado por Alexandre o Grande. O quarto foi o Império Romano, que era liderado pelos Césares. É importante entender esse período para compreender melhor a escatologia bíblica. A sexta dispensação é a dispensação da graça, ou a dispensação da igreja. Essa dispensação teve início com a inauguração da igreja no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, com o derramamento do Espírito Santo para guiar a sua igreja até o dia do arrebatamento. Essa dispensação já dura quase 2000 anos de história e se findará com o retorno de Cristo para buscar a sua noiva, conforme João 14, 1 ao 3 e Mateus 25, do 5 ao 6. A dispensação da graça começou no Império Romano no ano 33 depois de Cristo, calculando as 70 semanas de anos como 70 grupos de anos. Descobrimos que Jesus nasceu por volta da 65ª semana profética de anos e exerceu seu ministério por mais de 4 semanas proféticas de anos, ou seja, 4 vezes 7, igual a 28, mais 25, 33 anos, o período de seu ministério terreno. O Império Romano é aquele quarto animal terrível e espantoso, visto por Daniel no capítulo de número 7, versículo de número 7, do seu livro profético, e que dominava o mundo. O Império Romano foi, de fato, terrível em todos os seus aspectos. Jesus foi morto pela força brutal de Roma, que dominava o mundo da época. Os evangelhos iniciam e nos mostram o Império Romano no apogeu de sua força militar e política. A profecia de Gênesis capítulo de número 3 e versículo de número 15 se cumpriu fielmente. De fato, o Império Romano feriu seu calcanhar, mas sabemos que foi ferido mortalmente, com sua queda em 476 depois de Cristo. Entretanto, como diz em Apocalipse capítulo de número 13 e versículo de número 3, está escrito assim: cuja ferida mortal foi curada. Entendemos que o Império Romano será curado e se levantará novamente sob a liderança do Anticristo. Assim se cumpre Gênesis 3,15 cabalmente, pois Cristo esmagará a cabeça desse império, que é o diabo. Essa dispensação compreende o intervalo entre a 69ª semana e a 70ª semana profética de Daniel, ou seja, com a morte do ungido, segundo Daniel 9 e 26, o Messias foi tirado, Cristo morreu, ressuscitou e voltou ao céu. A igreja ocupa esse intervalo que já dura quase 2000 anos. Muito bem, a sexta dispensação e última é a plenitude milenar. Esta última dispensação terá o início no fim da grande tribulação, como a consequente prisão de Satanás, em Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 2, retrata isso muito bem. E terminará quando se completaram os 1000 anos que Cristo reinará na terra com seus santos, segundo Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4 ao 6. Culminando com a soltura de Satanás, segundo Apocalipse 20, verso 7, e a subsequente destruição definitiva, em Apocalipse capítulo 20, verso 10. O termo milenar ou milênio corresponde ao seu período de duração, que é de 1000 anos. O milênio será o último período de oportunidade de Deus para com a raça humana. Vamos tratar de forma mais profunda isso mais à frente, quando falarmos de consumação dos séculos, cuja fusão desse período com o estado eterno se dará após a dispensação da plenitude milenar. Espero que esse breve resumo sobre as 7 dispensações traga a você um entendimento mais fácil daquilo que estamos falando sobre escatologia, ok? Que esse estudo tem como objetivo não de gerar polêmica ou divergir com as demais
crenças ou demais formas de pensamentos e opiniões que com certeza existem, mas é para abrir o entendimento daqueles que pensam e acreditam nas dispensações que foram deixadas por Deus como oportunidades para a raça humana de se arrepender e de se relacionar com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de acompanhar o nosso conteúdo, não esqueça de compartilhar com seus amigos e o maior número de pessoas possíveis. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Até breve.